Eu queria trazer a segunda apresentação agora, para que nós pudéssemos, para que eu possa fazer as minhas considerações. Na verdade, nós buscamos compreender o projeto, e estou trazendo algumas informações para o debate, né? Para o debate público, que ainda não aconteceu. É a primeira vez que acontece um debate público com acesso às pessoas sobre esse projeto. Bem, o projeto Mãos Dadas, eu quero alertar que já escutei da Secretaria de Educação, não apenas uma vez, mas que Minas Gerais estaria atrasada na municipalização do ensino fundamental. Então, na minha avaliação, Mãos Dadas é a primeira etapa. Virá a segunda etapa com os anos finais do ensino fundamental, caso o projeto Mãos Dadas seja vitorioso. E ao ensino médio, nós enfrentaremos política de privatização, que é o que já está acontecendo com 3 escolas piloto aqui na capital. Então, o projeto Mãos Dadas, podemos passar. Eu trouxe um contexto para nos lembrar como tem sido o contexto em relação às matrículas e aos problemas que nós temos enfrentado. Vocês vão se lembrar que no primeiro semestre de 2019, o governo interrompeu o projeto de ensino integral. Nós terminamos 2018 com 112 mil estudantes matriculados. O projeto foi interrompido em 2019 e com muito custo, né? Uma negociação de retomada parcelada. No segundo semestre, nós enfrentamos uma dinâmica de fusão de turmas. Nós acompanhamos escola que fechou 17 turmas, e aí nós enfrentamos superlotação de salas de aula. A própria Comissão de Educação visitou escolas aqui em Belo Horizonte, e nós identificamos, que embora o governo tenha dito que fez a busca ativa, se nós compararmos as matrículas de 2018 para 2019, quase 180 mil estudantes abandonaram a escola estadual. Então, esses números eu os considero grave, porque o discurso à época era de que o Estado estava fazendo busca ativa e os alunos estavam voltando. E a realidade foi um pouco diferente do discurso. 2020, nós enfrentamos, essa comissão aprovou inúmeros requerimentos contra fechamento de escola, de turma, de municipalização. Final de 2020, várias audiências públicas sobre o mesmo assunto, não é? Porque houve uma centralização das matrículas, conforme a gestora no áudio está dizendo, né? Porque é ela que autoriza a escola estadual a receber ou não a matrícula. Não é a escola a partir da realidade dialogada com o município, e essa centralização de matrículas fez com que nós tivéssemos aí fechamento de várias turmas e enfrentamos a discussão do fechamento de escolas. 2021 vem o processo organizado, que é exatamente essa transferência dos anos iniciais do ensino fundamental para os municípios, chamado Projetos Mãos Dadas. Aqui é o nosso primeiro problema. Inacreditavelmente, o governo, eu não sei se ele esqueceu, eu ainda estou com essa dúvida, mas nós temos uma legislação que regulamentou o artigo 197 da Constituição do Estado, quando a municipalização foi estabelecida, lá na década de 90. O processo de municipalização, não, de descentralização das matrículas. E aí, na época, foi aprovada uma lei, que é a 12.768, que estabelece uma regra, que essa transferência, tanto do ensino pré-escolar quanto fundamental, então inclui os anos iniciais, depende de lei municipal autorizativa, ou seja, ela precede a assinatura do termo de adesão e tem que ter a avaliação da capacidade mínima de atendimento escolar no município. O projeto Mãos Dadas do governo Zema não considerou essa legislação. Nós temos mais de 500 termos assinados. Nossa experiência, conversando nos municípios, maioria das câmaras municipais não aprovaram e, portanto, isso está sendo feito à revelia da legislação estadual e das próprias câmaras municipais. Ali é o que é o mais absurdo do processo. Projeto Mãos Dadas era um PowerPoint. Projeto Mãos Dadas era isso aqui, ó. Era um PowerPoint. Era um PowerPoint que era apresentado para os prefeitos em reuniões fechadas, sem participação da comunidade, sem participação dos diretores de escola, que sequer
foram comunicados que as suas escolas estariam sendo alvo dessa descentralização de matrículas. Então, por muito tempo, o projeto foi um PowerPoint, esse PowerPoint aqui. Aí o PowerPoint previa a assinatura do convênio, fases, o projeto é implementado, governo com prefeitura. Depois de tudo acertado, lá no segundo semestre, a comunidade seria informada. Não tem consulta, não tem um processo democrático. Tem um momento que a comunidade será informada do que aconteceu. E de modo, está ali de novo, não cumprindo o que uma lei estadual já estabelece sobre a descentralização das matrículas. Podemos seguir? Bem, ali é para a gente ter a dimensão do que a gente está falando, gente. Nós estamos falando que o Estado tem 1.854.000 matrículas, sendo que o ensino fundamental, 1.038.000 matrículas. Os anos iniciais, que é o alvo desse primeiro momento, que é o Mãos Dadas, 330.000 matrículas, envolvendo aí 442 municípios mineiros. Mas o projeto do governo é o ensino fundamental, então nós estaríamos falando de mais de 50% da rede estadual sendo repassada para os municípios. Ali uma observação que ninguém falou, né? Assim, ninguém que eu falo do governo. A taxa de atendimento escolar na educação infantil em Minas Gerais, de 0 a 3 anos é de 26%, de 4 e 5 anos 86%. Ou seja, as mãos dadas que deveriam ser dadas aos municípios deveria ser para que nós alterássemos esses vergonhosos dados em relação à educação infantil e não a transferência do ensino fundamental como o governo está propondo. Podemos? Bem, cada vez que a gente conversa, essa lista aumenta. E vamos à realidade dos fatos. Primeiro, o aumento das matrículas no município vai impactar na estrutura das escolas, no número de profissionais e vai precarizar o trabalho na rede municipal. Levantamento feito pelo Diese, todos os municípios terão déficit. Ou seja, o município investe mais por aluno do que o Estado, por uma série de fatores que a gente pode ter uma audiência pública para falar sobre isso. Então, para o município manter a qualidade hoje ofertada, o que ele vai receber de recursos não será suficiente. Então, ele vai ter que aportar recursos do Tesouro Municipal para manter o que hoje ele oferta de qualidade na educação. O segundo ponto é a demissão. Os servidores designados serão sumariamente demitidos. Agora, e quando os servidores efetivos voltarem, depois eles ficarem emprestados. E aqui, vamos voltar à realidade, né, gente? Ninguém pode garantir que o servidor efetivo fique no seu município, porque pode não ter vaga para esse servidor efetivo. Se nós estamos falando de um servidor efetivo que tem como nível superior, o nível superior que é o exigido para os anos iniciais, ele não terá a habilitação para os anos finais ou o ensino médio. Então, em várias superintendências, é dito que esses servidores terão um prazo para fazerem uma nova graduação. Essas coisas que não são colocadas aqui ao vivo, mas que são ditas lá na ponta. Então, os servidores efetivos, eles têm um impacto na sua vida e os servidores designados são sumariamente demitidos. E a adjunção dos servidores efetivos é só dos professores. Porque os demais cargos administrativos da secretaria não têm adjunção. Eles imediatamente são realocados, seja no município, seja fora dele, porque eles são realocados onde tem vaga. A possibilidade de comunidades escolares ficarem sem o atendimento no seu território. O exemplo do diretor de escola que participou aqui conosco, do Carlos Drummond, em Betim, só tem a escola dele na comunidade atendendo os anos iniciais. O Estado vai tirar os anos iniciais da escola que ele é diretor. As crianças ficam sem o atendimento naquela região, porque não tem uma escola municipal naquela região. E, portanto, o deslocamento, as condições, enfim, o impacto na vida dessa comunidade escolar, que deixa de ser comunidade, né? Porque passa a ser distribuída aí ao longo de onde tiver vaga. Afeta os profissionais das escolas, não há um documento garantindo o direito dos profissionais. Tem discurso.
Mas não tem um documento, o projeto de lei que está aqui na Assembleia não garante direitos, o PowerPoint da Secretaria não garante direitos. A gestão democrática, que é um princípio constitucional, foi rasgado, não é? Porque não tem nenhum processo democrático, conforme todos ou a maioria dos convidados já explicitaram aqui. Comunidade escolar não é envolvida, pais, alunos, profissionais, não tem nenhum protagonismo na definição da sua vida, da vida da escola e do futuro, do seu futuro, né, de atendimento à educação. Repito, o cronograma do governo é que a comunidade será informada. Falta transparência. Não tem transparência. As pessoas querem saber qual é a proposta para o prefeito? Não tem. Agora, recentemente, a Secretaria lançou um site, né? Um hot site. Não tem uma informação do que está sendo ofertado para cada município. Eu acompanhei o município que foi ofertado 4 milhões. Aqui hoje foi dito que foi ofertado 4 milhões para outro município. Se são 4 milhões para todos os municípios, é fechar. Mas a gente não sabe o valor, não sabe qual é a contrapartida, não tem transparência no processo. É evidente que impacta na nomeação de concursos públicos, porque o Estado está diminuindo o número de profissionais, porque está diminuindo a prestação de serviços na educação básica. O Estado vai causar o déficit de mais de R$1 bilhão. O Diego já trouxe essa informação, não vou me deter nela. Todos os municípios assumem mais matrículas do que o aumento proporcional de recursos do Fundeb. E aqui vale uma questão importante. Eu acompanhei a apresentação do governo na Câmara Municipal de Ouro Preto. O governo tenta vincular aumento de recursos do Fundeb, recursos relacionados à alimentação escolar, recursos relacionados ao ICMS, como se fosse fruto do mãos dadas. Não é verdade. O aumento dos recursos do Fundeb vem por uma nova legislação que nós conquistamos, apesar do governo Zema, que não se mobilizou, que não atuou para que o Fundeb fosse garantido na Constituição. Lamentavelmente, vergonhosamente, o governador Romeu Zema é um dos poucos governadores que não se manifestaram pela defesa do Fundeb permanente na Constituição, mas agora pega o recurso do Fundeb e tenta dizer que está vinculado ao mãos dadas, o que não é real. E compromete o atendimento da educação infantil nos municípios. Não está universalizado, o Estado vai ter que aportar recursos para as matrículas que ele está recebendo, não tem condições dele ampliar o atendimento. Que em muitos municípios acontece em casa alugada, acontece não tem unidades municipais de educação infantil, você tem uma situação completamente precária e o Estado deveria dar a mão aos municípios para resolver essa situação e não é o que está acontecendo. Podemos? Aqui eu quero esclarecer o projeto de lei 2657 de 2021, que o padre Mateus se referiu. Pensem, o projeto Mãos Dadas, ele foi lançado no dia 3 de março. E mais de 500 termos de adesão já foram assinados. Projeto de lei de autoria do governador Romeu Zema, que institui o projeto Mãos à Obras, foi recebido aqui na Assembleia no dia 28 de abril. Então o governo atuou só com PowerPoint do dia 3 de março a 28 de abril. Quais são os objetivos do projeto, para a gente impedir, para a gente compreender por que ele veio parar aqui na Assembleia? Primeiro projeto é impedir que as câmaras municipais tenham o poder de autorizar ou não a descentralização das matrículas conforme determina a Lei Estadual 12.768. Está escrito no projeto. Que o projeto Mãos Dadas, embora tenha como objeto a descentralização das matrículas, não se aplica a ele a lei estadual que regulamenta a descentralização das matrículas, que é a 12.768. Esse é o objetivo do governo, que a municipalização aconteça sem que as câmaras municipais possam debater, autorizar ou não que o prefeito assine. E regularizar, né, gente? Porque os prefeitos foram induzidos a erro, assinaram um documento, sendo que você tem uma legislação estadual que diz que eles não poderiam fazer adesão sem prévia, quer dizer antes, não é? Sem prévia autorização da Câmara Municipal. De fato, tem um problema aí, porque o Estado induziu a erro muitos municípios. E acrescentar o projeto, vocês pensem, a proposta é tão sem planejamento de médio prazo, que nós aprovamos no final do ano passado, no ano passado, né, o plano plurianual, votado em 2020, que é o PPAG, não consta no PPAG.
E o projeto de lei pede para que o mãos dadas seja acrescentado. Tem contradições, né? O projeto fala que, o projeto de lei que está na Assembleia propõe 12 meses. Os termos de adesão assinados estão assinados com validade de 60 meses. O Estado garante incentivo financeiro. Isso está no PowerPoint, isso está em todo o discurso. Mas no projeto de lei, condiciona a ter disponibilidades financeiras. A gente sabe o que significa isso. O MAS, que é exatamente a justificativa para o recurso não chegar na ponta. Afirma que quer garantir a participação da comunidade escolar na aplicação dos recursos, isso está num dos artigos, mas ignora a comunidade na definição do atendimento da educação em seu território. Pode passar. E aí o que é fantástico, porque na justificativa do governador Romeu Zema, ele fala do Plano Estadual de Educação, que o projeto Mãos Dadas estaria em consonância com o projeto. Aí eu fui lá, resgatei a Lei 23.197, aprovada em dezembro de 2020. De fato, o artigo 8º do Plano Estadual de Educação fala que o Estado atuará em regime de colaboração com a União e os municípios, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias. E aí, o plano, que é uma lei estadual, estabelece que tem que ser criada uma instância permanente de negociação, cooperação e pactuação entre o Estado e os municípios para o desenvolvimento conjunto das ações em prol da educação. Não existe essa instância permanente de negociação, todos nós sabemos disso. Então, mais um dispositivo legal que o governo Zema descumpre com o projeto Mãos Dadas. E aí eu peguei a primeira meta. Primeira meta do plano estadual é a universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos e ampliação da oferta da educação infantil em creches de forma a atender 50% das crianças de 3 anos até o final da vigência. E aí vem a colaboração com os municípios na definição das metas de expansão de suas redes públicas, o estímulo ao acesso à educação infantil em tempo integral, com atendimento em espaço adequado. Quer dizer, a primeira meta do Plano Estadual de Educação, que prevê exatamente a obrigação do município com a universalização da educação infantil, o Estado nada propõe, porque o objetivo dele não é exatamente a colaboração com o município, mas é se ver livre, é se desfazer das matrículas do ensino fundamental. Podemos? Eu vou passar esse aí rapidinho, porque esse é um projeto de lei que eu apresentei para garantir a escuta da comunidade, e está disponível no site da Assembleia, é o 2617. Podemos? 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 Aqui é para a gente lembrar, né, de um governo que fala que precisa ter dinheiro para investir no ensino médio. Em 2019, o governo investiu 20% em educação, deixando de investir 2,6 bilhões de reais. 2020, deixou de investir 2,6 bilhões de reais. Nós temos mais de 5 bilhões de reais que deixaram de ser investidos dos 25% da manutenção e desenvolvimento do ensino. E de 2019 a 2020, deixou de investir 305 milhões de reais da cota salário educação em educação, porque a QESE agora está sendo utilizada como também instrumento para convencer os prefeitos que eles receberiam recursos da QESE se aderirem ao projeto Mãos Dadas. Acabou, não acabou.